Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Você conhece algum verso de cor? Uma criança, com apenas o medo no olhar, abandonada nas ruas, é lá que ela está. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Eu serei sempre aquele que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. Os versos fazem parte do nosso dia a dia desde criança. Na teleaula de hoje, você vai aprender um pouco mais sobre poesia. Além de tratar de poesia, nós vamos estudar as orações e os períodos. E na cena texto, vamos discutir a importância do estudo e da amizade. E chega de prosa. Na última teleaula, a gente terminou a história do Dimas, que moveu um processo contra o patrão. E hoje, a gente vai fazer o quê? Olha, eu tive uma ideia. E se a gente saísse da cidade e fosse pro interior? Uma história falando do interior. Eu acho ótimo. Agora, que personagem a gente pode usar para falar do interior? Dr. Danilo Peçanha, advogado do Dimas. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Eu moro na capital há muitos anos, mas nasci no interior. Meu filho mais velho, o Herculano, é professor de português e escritor. Vai lançar seu primeiro livro de poesias. Ele conhece bem minha cidade. Mandou o convite para os amigos de lá. O Duduca Lemos, a esta hora, deve estar na varanda, de prosa com o seu braço direito, o Zequinha. Lembra do Danilo, Zequinha? O filho do Murilo Peçanha, o dono do cartão, lembra dele? Lembro, sim, claro que lembro. Nós fizemos o primário junto e até um pouco do ginásio também. As depois eu saí da escola, porque naquela época, filho de pobre, já com o primário completo, estava bom demais, né? Precisava, mas não carecia. Agora o Danilo, não, o Danilo foi para a cidade... Aí terminar o segundo grau, não foi? Ah, foi. Mas todas as férias estavam aí, né? A minha amizade com o Danilo começou quando ele estava terminando o ginásio. Eu tinha levado umas 3 bombas, que eu não gostava mesmo de estudar, né? Meu negócio era fazenda. Hoje arrependo, viu? Pois é, né, seu Dudu? Eu já não, eu fazia gosto, mano. Filho mais velho. Um monte de boca para comer, poucos braços para trabalhar. Aí já tive que agarrar na enxada logo cedo, como meu falecido pai. Quer dizer que o Danilo, que depois virou o doutor Danilo, saiu do interior para estudar. Mas afinal, como ele se tornou amigo do Duduca? O que você acha da gente botar assim um pouco de romance nessa história, hein? Ótimo. Eles se tornaram amigos porque começaram a namorar com 2 irmãs. Que tal? Perfeito. Mas como eu ia dizendo... Mas como eu ia dizendo, a minha amizade com o Danilo começou a partir do namoro dele com a Quitéria, irmã da Arma, minha mulher. A gente ia junto pra casa delas. Nessa época a gente vinha quase todo fim de semana pra fazenda. Quer dizer então que a Quitéria namorou com o doutor Danilo? Namorou. Mas pouco tempo, né? Porque logo o Danilo foi pra capital e o namoro foi esfriando, né? 2 anos depois ele arrumou uma namorada nova lá na faculdade onde estudava, formaram para advogado e no ano seguinte casaram. Acabou o namoro, mas a amizade entre a gente não. Acabou o namoro, mas a amizade entre a gente não. Vamos falar mais um pouco sobre isso? O que, por exemplo? Que para ser amigo não precisa ser igual. Veja, gente, eu parei de estudar e você continuou. Eu sou um cara tímido. E você sempre arranja uma namorada. E a gente é amigo. Pois é, mas se você se engraçar com a Lígia... Ah, para. Escreve aí que eu tive uma ótima ideia para continuar a história. Tá bom. Interessante, Zequinha, a amizade. Tô pensando agora. Pra ser amigo não precisa ser igual. Vê a gente, ó. Sou seu patrão e a gente é amigo. Vê o Danilo. Sabe muito mais que eu, vive na capital e a gente é amigo. Eu vi os filhos dele pequenos brincando aí na frente, correndo pra lá e pra cá.
Herculano, que hoje é professor de português e escritor, sempre teve um amor muito grande pelas coisas aqui da roça. É verdade. O doutor Herculano gosta das histórias do povo daqui. Pois é, Zequinha. O Herculano escreve poesias. Agora vai sair um livro dele só de poesia. É. Arma! Ô, Arma, traz aí o convite que o Herculano mandou pra gente. Você ainda sabe ler, Zequinha? O que é isso, seu doutor? É claro que eu sei, mas eu sei. Essas coisas a gente destreina, mas não desaprende, né? Então toma aí, Zequinha. Vê aí o convite que o Herculano mandou pra gente. Ih, agora engripou. Você sabe como se escreve convite para lançamento de livro? Não, mas a Lígia recebeu um outro dia de uma antiga professora dela que escreveu um romance. Eu vou pedir para ela levar amanhã na fábrica. Ah, legal. Aí a gente dá uma olhada. Na capa do convite vem o nome do escritor e algumas linhas do que ele escreve. Dentro, o convite propriamente dito. E pode ter algum comentário de alguém que entende de literatura. Já sei. Vamos escrever o convite assim, ó. A vida de cada dia tem mais de prosa que de poesia. É um arrozinho com feijão quase sem tempero. É preciso ter fome para viver com vontade cada dia. A editora Nosso Livro tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para o coquetel de lançamento do livro A Vida de Cada Dia, do poeta Herculano Peçanha, a realizar-se no dia... O comentário do convite nós vamos ter que escrever em casa. Vamos precisar de palavras que a gente quase não usa na fala, que só aparecem na escrita. Ih, já sei. Vamos ter mais uma sessão de dicionário, né? Tchau, tchau, até. Só quero ver como o Machado vai escrever esse comentário. Agruras vividas pelo nosso povo. Sua matéria-prima é o dia a dia transfigurado numa poesia. Puxa, Machado, você caprichou mesmo, hein? Agrura, substantivo feminino, de sabor, amargura, agro. Esse agro aí quer dizer amargo. Agrura também pode ser dor, aflição. Já transfigurado, vou ver aqui mais pra frente. Deixa eu ver, opa. Aqui. Transfigurado. Adjetivo, alterado, transformado, demudado. Demudado é a mesma coisa que mudado. A língua escrita é sempre mais formal. Você notou? Não que haja nada de errado com a oralidade, quer dizer, a língua falada. Mas é sempre bom saber a diferença entre falar e escrever. Se a gente fosse fazer o comentário do convite oralmente, diria: o Herculano sente as aflições do povo e transforma o dia a dia em poesia. Lígia, você reescreveu uma parte do convite. Que tal agora fazer o contrário? Transmudar em língua padrão este pedaço da conversa entre o Duduca e o Zequinha. Como eu ia dizendo, fiquei amigo do Danilo a partir do namoro dele com a Quitéria, irmã da Arma, minha mulher. A gente ia junto para casa delas. Nessa época, quase todo fim de semana, a gente vinha aqui para a fazenda. Vamos ver então como fica essa minha fala na língua padrão da escrita. Como eu vinha contando, tornei-me amigo do Danilo quando ele começou a namorar Quitéria, irmã de Alma, hoje minha esposa. Nós as visitávamos juntos. Nessa época, passávamos quase todos os fins de semana nesta fazenda. No seu livro você vai encontrar outros textos para reescrever. Vá treinando e use suas próprias palavras. Usar nossas próprias palavras é o que a gente aprende desde criança. Aliás, quando uma criança começa a aprender a falar, ela só usa palavras soltas, não é? Ele já sabe falar? Já. O quê? Mamãe, papai. Mamãe, papai. Eu sempre falei minha mãe. À medida que a criança cresce, ela começa a agrupar as palavras em forma de orações. Quer dizer, um grupo de palavras unidas com um verbo. Vamos ver agora algumas orações. Quer ver? Meu nome é Cíntia. Eu moro na Federico Stendel. Eu gosto de brincar de bola. Além das orações, nós temos os períodos. O período é uma oração ou um grupo de orações que formam um sentido completo. Nós temos dois tipos de períodos. O período simples, com uma só oração, e o período composto, com mais de uma oração.
Agora nós vamos ver alguns exemplos de períodos na nossa cena-texto. Depois eu saí da escola. O Herculano, professor de português e escritor, sempre teve um amor muito grande pelas coisas aqui da roça. Um período é curto, o outro é bem cheio de palavras. Mas os dois períodos são simples, porque só tem um verbo. Depois eu saí da escola. O Herculano, professor de português e escritor, sempre teve um amor muito grande pelas coisas aqui da roça. Agora vamos ver um período composto. O Herculano é reservado, mas gosto dele. E sei que ele também me considera muito. O período apresenta 4 orações. Para saber, basta contar os verbos. Ser. O Herculano é reservado. Gostar. Mas gosto dele. Saber. E sei. E considerar. Que ele também me considera muito. 4 verbos, 4 orações. Existem 2 tipos de texto, a prosa e o verso. Neste convite foram usados 2, a poesia de Herculano em verso e as informações sobre o lugar e o comentário em prosa. Você sabe ver a diferença entre os 2 tipos? O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O amor romântico sustentam as mais modernas pesquisas da neurociência. É universal, produzido por substâncias químicas específicas e circuitos cerebrais. Deu para perceber que esses 2 textos falam de amor, não é? Mas apesar de falarem do mesmo assunto, eles são bem diferentes entre si. Vamos analisar essas diferenças? A prosa é organizada por parágrafos. E o verso em estrofes. No verso, só uma parte da linha é aproveitada. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. No verso, o poeta toma um cuidado especial com o ritmo. Na prosa, se aproveita a linha toda. O amor romântico sustentam as mais modernas pesquisas da neurociência. Na prosa, o ritmo da leitura é secundário. No seu livro, você tem esses 2 textos completos. Lendo, você vai perceber que no verso a sonoridade das palavras é mais importante do que na prosa e que a poesia usa e abusa da linguagem figurada. Linguagem figurada? Como é que é isso mesmo? Quando o poeta diz o amor é fogo que arde sem se ver, ou então é dor que desatina sem doer, isso é linguagem figurada. Ela permite que a interpretação seja feita de acordo com a imaginação de cada um. Lembrei. É o contrário da linguagem literal, que não permite interpretações pessoais, não é? Expressões como substâncias químicas específicas ou circuitos cerebrais significam exatamente o que as palavras dizem. Esses 2 textos que lemos são bons exemplos para compreender a diferença entre a linguagem literal e a linguagem figurada. Como os 2 textos falam sobre o mesmo tema, dá para ver bem a diferença de como um cientista descreve em prosa o amor e de como um poeta como Luís de Camões descreve em versos o amor. Bom, mas, para garantir que nós não vamos esquecer a diferença entre prosa e verso, é melhor fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na cena texto de hoje, você viu 2 trabalhadores do campo proseando sobre estudo e amizade. Aprendeu um pouco mais sobre a língua oral, falada e a língua escrita. Viu que as palavras se agrupam para formar uma oração e que as orações formam períodos simples e compostos. E a teleaula de hoje terminou mostrando as diferenças entre verso e prosa. Em verso ou em prosa, leia, escreva, exercite. Brinque com as palavras. Use a língua portuguesa. Até a próxima aula.